A HSM fica muito feliz. Eu sou Patrícia Badanais, sou diretora de operações da HSM e head da HSM Expo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e principalmente de estar aqui nessa sala com a CIT, que é um parceiro muito querido da HSM, né? Um parceiro que nos ajudou muito no tema transformação digital, nos ajudou a HSM em si. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, estar com a galera da CIT, né? Então, agora, sem mais demoras, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o Leandro, da CIT, e a gente vai ficar junto aqui até o final, curtindo muito essa jornada que a gente vai trilhar hoje à noite. Leandro, é com você. Obrigado, Patrícia. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estar aqui com vocês. Um prazer, essa troca com a HSM sempre é muito especial, é disruptivo. A gente sai da zona de conforto. Estou sozinho nessa jornada hoje. Estou com aí companheiros de jornada, sócios de trincheira, a gente gosta de dizer. E vai ser especial essa experiência de partida. Já convido vocês a ficarem à vontade ao longo da apresentação que a gente for fazendo para mandar perguntas no chat. A gente vai reservar um período no final para responder uma série de perguntas. Então, curiosidades, mais detalhes, entendimentos de cases, fiquem super à vontade para perguntar, seja na perspectiva de tecnologia, de pessoas, de processo, de ferramental. Fiquem super à vontade aí com as perguntas. Bom, primeiramente essa noite é para falar muito sobre disrupção digital, essa tal palavrinha que já virou buzzword. Será que é tão assustador assim ou não é? A gente vai trocar um pouco com vocês, principalmente dentro das gerações de empresas. A gente vê vários segmentos, vários tipos de organização. Mas antes da gente entrar nessa história, queria apresentar aqui junto meus companheiros que estão nessa noite, convidá-los aí a abrir a câmera também, o Gabriel Marostegan e o Edu Sangion. Falando de mim rapidamente, eu passo a bola para os dois se apresentarem aí em seguida. Eu vou para 25 anos aí no setor de tecnologia, passei por empresas de produto de software, passei por empresas que não são de tecnologia, e eu estava na área de tecnologia e também em outsourcing agora, no caso da CIT de tecnologia. Deu para ver as várias perspectivas do que é esse cenário de digitalização, seja lançando um produto, seja estando numa empresa onde tecnologia não é inicialmente o core business, até um parceiro estratégico que ajuda nessa aceleração. Estou há 15 anos na CIT, uma história muito bacana de aprendizado, de exposição a vários campos de jogo, e espero que o que a gente compartilhar com vocês aqui hoje possa trazer várias ações aí já para o dia de amanhã. Gabriel, Edu, fiquem à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel Marostegan, sou Head Data Strategy aqui na CIT. Eu também tenho uma jornada na CIT mais ou menos de em torno de uns 13 anos já aqui de casa, mas trabalho com dados já faz bem mais tempo que isso e permeio muito dois mundos, né? O mundo de dados com negócio e tecnologia, onde eu venho juntando esses dois lados da moeda aqui, vivendo não só disrupção digital, mas empresas em transformação, empresas em descobertas dos seus oceano azul e até mesmo empresas em momento onde passam a se encontrar e se reorganizar. Então essa tem sido minha jornada e estou aqui com um grande prazer em dividir com vocês um pouquinho dos nossos conhecimentos. Vai lá, Edu. Olá, gente. Eu sou o Edu Sangion, sou executivo aqui de gestão de produtos na CIT. Eu acho que eu sou mais novinho de casa, tenho 7 anos aqui de CIT, mas estou nessa jornada de desenvolvimento, criação e desenvolvimento de produtos digitais também para 20 tralalá anos, né? Então já afundei empresas e todo o ciclo da CIT aqui nesses últimos 7 anos. Também agradecer aqui publicamente o convite da HCM para a gente dividir conhecimento e poder trocar ideias aqui. Vai ser um prazer aqui, uma alegria dividir isso com vocês aqui. Show. Pessoal, bom, entrando um pouco já no raciocínio, na provocação que a gente gostaria de trazer hoje, de novo convido a vocês ao longo da apresentação a enviarem perguntas, fiquem à vontade. O primeiro ponto é o que é essa tal dessa disrupção digital que a gente tanto fala, né? Como ser capaz de competir com uma empresa do porte da Amazon.
que ela começou com livros, virou uma das maiores varejistas do mundo, ao mesmo tempo é uma das maiores referências de cloud, ao mesmo tempo ela tem vários dispositivos dentro da sua casa que geram automação no seu dia a dia. Então, como é que você percebe essa abrangência de proposta de valor, de desenvolvimento de negócios tão grande, né? Como competir com algo assim? Ao mesmo tempo, se a gente pensar num tomar um café, quem que teoricamente seria um competidor da Starbucks? Será que a McDonald's enxerga a Starbucks como uma concorrente? Hoje, claro que sim, né? Ela não é mais só sobre café. Se você quiser fazer um lanche, um snack, você consegue fazer. Ou até mesmo a WeWork, se a gente parar para pensar, que pode ir até uma Starbucks, ter um excelente café e ainda usar um sinal de altíssima qualidade de Wi-Fi e tocar uma reunião. Então, essa percepção do que é concorrência, do que pode atingir o seu negócio, ele vem mudando a cada momento, a cada geração, a cada nova exposição que as empresas estão vindo para o mercado. E nessa jornada de discutir essa tal da disrupção, a gente às vezes se provoca. O que é, então, disrupção digital? Eu gosto de dizer que a disrupção digital é difícil de ser definida, mas ela é fácil de ser percebida. E se eu pudesse dar uma definição para ela, eu resumiria que ela é algo instantâneo, geralmente gratuito. Ela vem para resolver um problema usando tecnologia e ela entrega uma experiência muito fluida, uma experiência muito agradável. Se eu pudesse definir disrupção digital, em poucas palavras, seria dessa forma. E a gente percebe em várias questões do nosso dia a dia isso acontecendo. Há alguns anos atrás eu fui perceber que eu já não tinha mais nada que não fosse on demand, nada que eu não quisesse de fato consumir. As músicas que eu ouço, elas são um serviço digital, os filmes que eu assisto são um serviço digital. Como eu revisito meus momentos especiais de família com as minhas fotos, familiares, etc., também é tudo digital. Então eu fui percebendo que essas coisas naturalmente foram entrando no nosso dia a dia e sem perceber, isso mudou vários mercados, várias indústrias, e isso continua acontecendo. A gente para refletir nessa jornada, será que esse impacto pode chegar na minha empresa? Qual que é o risco que o meu segmento está correndo em relação a isso? Será que eu posso ser facilmente vencido ou substituído por algo? E se eu fosse parar para pensar, poxa, qual que é o nível de exposição que eu estou a uma disrupção digital? E se eu fosse tentar identificar isso, eu já pensaria de imediato, se entrasse um novo player no meu mercado, ele não tivesse assets físicos, mas ele tivesse acesso a toda a informação que eu tenho e ser capaz de entregar um produto, um serviço, uma experiência para o meu cliente. Que tipo de coisa poderia acontecer no meu mercado? Por mais que, num primeiro momento, a gente não perceba sinais claros disso, esse é o grande efeito da disrupção. Quando eles surgirem, eles vão ter uma curva de adesão tão grande que talvez você não tenha tempo para reagir. E por isso que é tão determinante você começar a raciocinar o seu negócio nos canais digitais, de como tocar o seu consumidor, o seu cliente, por meio digital. Eu gosto muito da frase do Jeff Bezos, que ele fala que você tem várias formas de centralizar o seu negócio. Você pode decidir focar pelo seu competidor, você pode decidir fazer isso baseado num produto, ou até mesmo focado numa tecnologia, mas na visão dele, de longe, a melhor forma de você construir a estratégia do seu negócio é ser obsessivo e focado no seu consumidor. Isso dita muito como a grande parte das empresas que vem tendo sucesso nessa jornada de digitalização, de aceleração, sejam elas dessa nova geração, seja eu falando das nativas digitais que a gente percebe hoje, ou até mesmo as grandes corporações centenárias que vêm mudando o seu posicionamento em termos de relacionamento com seus clientes e consumidores, focar no que ele está buscando, as dores e ganhos que esse consumidor está perseguindo. Se eu tenho algo que vai aliviar essa dor, se eu tenho algo que vai entregar esse ganho que ele está buscando, de longe vai acelerar muito
essa jornada de que produtos e serviços eu preciso expor, que tipo de experiência eu preciso entregar para esse cliente, para esse consumidor. Uma pesquisa de 2012 da Harvard, ele pegou um conjunto de empresas e foi avaliar como era o volume de investimento, para onde estavam indo os investimentos de inovação nessas companhias. E nesse estudo foi possível perceber que 70% de todos os investimentos que as empresas tradicionalmente fazem, eles só são suficientes para manter as empresas competitivas. É sobre sobrevivência. Muitas das vezes nós estamos falando de investimentos que visam saving, redução de custos. Outras vezes a gente está falando de um reposicionamento, seja de marca ou de produto. Outras vezes a gente já tem produtos muito sólidos, mas a gente está buscando inovação, evoluir esses produtos. E às vezes a gente também está buscando adicionar novos produtos nessa prateleira. Mas quando a gente olha só essa esfera, isso só vai manter as nossas empresas competitivas. E às vezes aqueles 10% que estão fazendo experimentações, estão rodando ciclos de experimento numa velocidade muito grande, validando hipóteses com quem realmente consome seus produtos e serviços, seu consumidor final, seu cliente, ele tem chance de ser 1/3 das suas vendas nos próximos 5 anos. E é fundamental conseguir identificar isso numa janela de oportunidade, saber explorar isso em escala na sua organização. Mas essa jornada, obviamente, ela não é simples. Você precisa conhecer mais do seu consumidor, conhecer mais do seu cliente. E como é assustador a gente perceber que a Tesla, nem de longe, em volume de fabricação de veículos, em volume de vendas, ela se compara a grandes montadoras como a GM, por exemplo. Mas hoje das fabricantes de automóveis, uma das empresas mais valoradas do mundo. E se a gente parar para perceber, ela reduziu drasticamente a comunicação dela com o consumidor dela, que é o motorista dos carros. E se a gente também entender o business da Tesla, a gente vai perceber que ela é hoje a fabricante que tem o maior conhecimento do seu consumidor. Ela tem um volume de dados, um volume de informação sobre comportamento, preferência e etc., que nenhuma das outras montadoras tem. E talvez esse também seja um dos fatores de por que ela também tem um valor de mercado tão diferente das suas competidoras. E nesse mesmo estudo que avaliou esse investimento das organizações, foi possível perceber o quanto que essas empresas que inovaram e que mudaram esse posicionamento e que trouxeram uma disrupção para os seus mercados, elas encararam tecnologia como uma extensão do seu core business. Então, a gente comentou um pouco do contexto da Netflix, por exemplo, onde no início, quem vai lembrar, a Netflix, você recebia e devolvia CDs, DVDs direto na sua casa com a Netflix. Depois ela foi desenvolver uma tecnologia de streaming de vídeos e muito preocupada de entregar uma experiência onde você pudesse ver um filme de maneira fluida, sem travas, tendo uma experiência de cinema. E depois ela ainda evoluiu. Não vai ser suficiente só eu ter uma plataforma para transmitir filmes. Se eu realmente quiser sobreviver, eu vou ter que produzir o meu próprio conteúdo. O conteúdo passou a ser também uma extensão do meu core business e agora eu sou concorrente também de uma Disney. Meus filmes também vão concorrer ao Oscar. E, ao mesmo tempo, a gente falou um pouco da história da própria Amazon, que começou com livros e tinha um racional por trás de começar com livros pela capacidade de, através dos livros, traquear comportamento de consumo e usar essas informações para definir como que ela ia evoluindo os departamentos que ela faria de vendas. E até na escala de negócio, ela viu que ela tinha uma capacidade de geração de caixa muito diferente, que possibilitou fazer uma série de inovações, como, por exemplo, ser uma das grandes referências globais de cloud computing. Ao mesmo tempo, se a gente olha a experiência do Uber e do Airbnb, duas organizações que criaram conexão e redução de custo. O Uber, ao mesmo tempo que conecta quem quer se locomover e quem tem um veículo e quer rentabilizar essa sociedade de veículo, ela foi capaz de fazer isso sem ter nenhum carro. E, ao mesmo tempo, o Airbnb sem ter o custo dos estabelecimentos e da manutenção desses locais físicos para se hospedar,
ela conseguiu conectar as pessoas que queriam isso com os seus hotéis. Então, encarar que a tecnologia ela é uma extensão do core business foi fundamental para o impacto que essas empresas geraram a nível de experiência de mercado. O que tornou a Amazon, por exemplo, um dos maiores varejistas do mundo sem ter uma loja, o Uber, uma das maiores redes de veículos, maiores frotas de veículos sem ser proprietária de nenhum carro, e ao mesmo tempo o Airbnb também tem a maior volume de disponibilidade de lugares para você se hospedar sem ser proprietária de nenhum desses ativos, sem ser proprietária de nenhum desses hotéis. Essa mudança, ela traz uma capacidade de impacto, de proposta de valor muito poderosa. Mas se esse desafio fosse trivial, a gente estava vendo essa disrupção o tempo inteiro. Então, existem mecanismos que precisam ser explorados para extrair todo o potencial disso. E onde as empresas tradicionalmente falham? Essa mesma pesquisa, ela conseguiu identificar, tanto na perspectiva organizacional, quanto na perspectiva de mercado, esses momentos. Por exemplo, talvez vocês até se identifiquem com algum deles aqui, considerar que essa experiência, entregar esse negócio digitalmente em novos canais, seja uma responsabilidade de um departamento, de uma diretoria de tecnologia, e não uma estratégia de negócio, não uma accountability da organização de entregar esse business de digitalização. Ao mesmo tempo, os decisores que estão envolvidos nessa jornada, eles não têm autonomia em termos de P&L, de accountability na jornada de testar, evoluir e lançar esses produtos e serviços, o que atrapalha muito esse ganho de velocidade e o ciclo de aprendizado. Outros contextos, por exemplo, raciocinar que eu vou delegar isso para um terceiro, então a minha estratégia digital vai ser entregue para alguém fazer, ou ao mesmo tempo eu me fechar entre quatro paredes e não potencializar o aprendizado com parceiros estratégicos e construir uma jornada que colhe aprendizados e gera muita aceleração nessa curva de experimentação. Então, aqui alguns dos fatores que, na perspectiva organizacional, podem tornar essa jornada muito mais dolorosa e mais complicada. Mas existe também uma perspectiva de mercado. Por exemplo, eu focar apenas em vendas, estou muito preocupado em vender o meu produto e o meu serviço para esse cliente, mas eu esqueço de ter esse cuidado com ele nesse pós-venda. Eu preciso olhar o engajamento dele ao longo dessa jornada, eu preciso enxergar isso de uma maneira muito mais ampla. A gente olha muitas vezes para a maioria das organizações e aquele foco está muito grande em termos de estratégia para a venda, mas ele não está preocupado com esse engajamento antes e depois. E isso também é um dos fatores que impacta muito. Um outro é não entender o quanto que o digital pode construir confiança dos seus consumidores, o quanto é um caminho de ganhar credibilidade. Uma outra característica é sempre se comparar o tempo inteiro com os competidores apenas e não ouvir de fato quem está buscando esse produto e serviço. Entender através de dados e de pesquisa o que o consumidor está querendo, o que o seu cliente está buscando, o que é dor para ele, que ganho ele está querendo. Então, esses são alguns pontos onde essas organizações geralmente falham. Mas, apesar de não existir uma lista, um playbook de eu deveria fazer isso nessa jornada, é muito sobre conhecimento do seu consumidor e do seu cliente. É muito sobre aprender muito rápido, experimentar muito rápido, e a partir do momento que teve tração das suas hipóteses, escalar essa solução muito rápido, existem pilares para que esse raciocínio possa acontecer no dia a dia do seu time, da sua operação. E aqui não tem uma ordem de prioridade entre eles, mas como a gente raciocina todas as hipóteses e como que a gente transpira muito essa jornada de digitalização. Eu preciso o tempo todo estar raciocinando que eu preciso priorizar dados. Dados precisa ser a fonte das minhas tomadas de decisão. Ao mesmo tempo, eu preciso pensar que o meu consumidor vai estar em todo lugar. E eu preciso entregar essa experiência para ele com mobilidade, na hora que ele quer, no momento que ele quer, onde ele estiver. Uma vez que eu estou entregando essa experiência, ela precisa ser fluida, ele não pode ficar refém ou ele não conseguir usufruir desse produto, desse serviço. Então, pensar isso em cloud, com escalabilidade, é fundamental
para você não perder esses clientes, esses consumidores nessa jornada. Pensar pequeno também é chave. Eu preciso validar muito rápido uma hipótese. Eu não deveria fazer grandes investimentos. Eu preciso perceber o que esse consumidor quer e agora que eu validei, escalar isso muito rápido. Pensar pensar aberto é uma outra característica que acelera o aprendizado. A gente vê a velocidade onde ambientes da comunidade open source, enquanto que a colaboração acelera em aprendizado e em estabilidade. E, obviamente, talentos. A gente vai, ao longo dessa noite, falar muito sobre esse assunto também com uma convidada em breve, com a Regina. Pessoas é fundamental nessa jornada. Como que você faz o empoderamento delas? Como que você incentiva em prol desse objetivo de entregar essa melhor experiência e esse melhor produto para o seu consumidor ou para o seu cliente? E a gente quer aprofundar um pouco mais em duas perspectivas desse ponto. Uma desse lado de conhecimento de cliente, muito focado em dados, como que tradicionalmente a gente busca endereçar essa jornada que é tão desafiadora, e uma vez que esses dados produziram insights, como que a gente trata isso e como é que a gente experimenta e busca construir esses produtos digitais de uma maneira muito ágil. E aí eu vou, de novo, pessoal, fiquem à vontade aí com as perguntas ao longo da apresentação do chat. Vou convidar o Gabriel para comentar e aprofundar um pouco nessa visão de dados. Excelente. Muito obrigado pela transição, Leandro. E eu já vou iniciar, inclusive, compartilhando minha tela aqui já e fazendo a conexão. O Leandro trouxe bastante para a gente aqui as questões dos desafios, né, e do movimento sobre ser disruptivo, né? E quando a gente traz a perspectiva de dados especificamente, a realidade é que tem algumas coisas que não são tão simples, né? E aqui tem alguns fatos que mostram a nossa realidade quando a gente passa a olhar o cenário sobre a perspectiva de dados. Aqui também são dados, esses números que vocês estão vendo aqui, fazem parte, foram retirados de duas pesquisas, basicamente, uma da Harvard Business Review e a outra do MIT. E, basicamente, as pesquisas, elas nos mostram a realidade das empresas quanto ao uso do dado. A gente ainda vive um cenário onde as empresas têm um pouco de desconforto e insegurança sobre o uso dos seus próprios dados, né? Então, a gente pode ver aqui que eu tenho 67% dos C-Levels declarando isso, olha, não tenho esse conforto de utilizar os meus dados, porque, ao mesmo tempo que eu os tenho, eu tenho um sentimento que me falta, eu acho que está sempre faltando alguma coisa que não está completo. Tem um desafio aqui que o mundo se tornou muito mais amplo em termos de dados, né? Até uns anos atrás, as empresas tinham os dados dentro do que estava em seu poder, né? Dentro da sua própria casa, do seu próprio ambiente. Hoje a gente fala sobre dados dos clientes que estão espalhados, tem todo mundo digital, tem ambiente externo que eu posso considerar e posso aproveitar isso. Então, o volume de dados se tornou exponencial, né? E quando eu tenho esse volume de dados exponencial e eu tenho esse sentimento que eu não estou confortável em utilizar os meus próprios dados, eu tenho um outro cenário que é o cenário de desperdício, inclusive, né? Que eu passo a ser um grande acumulador de informação, né? Porque eu tenho informações, inclusive, que estão lá estocadas, que não são utilizadas, né? Ou porque tem baixa qualidade, inclusive, eu não consigo dar qualidade para essa informação, ou dar valor, extrair o valor dessa informação, e os dados passam a se tornar desnecessários, né? Então, a mesma pesquisa, ela traz que, em média, né, das empresas de grandes corporações, tem um custo de desperdício em torno de 15 bilhões de dólares em dados que estão lá parados e não são utilizados. Em contrapartida, esses mesmos C-Levels também reconhecem e eles entendem que o desafio aqui não é porque falta uma tecnologia, não é porque falta algum recurso, alguma ferramenta, muito pelo contrário, né? Hoje, todo esse volume de dado que nós temos hoje, essa capability do mundo externo,
só se tornou possível porque o dado, porque a tecnologia habilitou isso, né? Então, hoje, o grande desafio é que 95% dos C-Levels reconhece que as barreiras são a própria cultura da empresa, os processos sobre como utilizar os dados e como, de fato, se tornar uma empresa data-driven, orientada a dados, né, onde como que eu consigo estabelecer uma cultura de uso de informação dentro da minha companhia. E esse cenário todo, ele vai sucumbir aqui num contexto onde eu tenho baixíssima performance, uma estimativa de que até o próximo ano, apenas 20% dos insights gerados, de fato, serão insights que geram algum tipo de impacto para as companhias. Então, essa é a realidade hoje das empresas quando a gente fala sobre dados. É isso que nós estamos vivendo na perspectiva de dados. E quando a gente fala sobre essa perspectiva, os principais desafios são 3. Né? Eu tenho um desafio ainda em torno da engenharia, muito concentrado, né? Que é um desafio da integração, né? Lembra como eu mencionei, eu tenho uma imensidade agora de dados espalhados e cada vez esse volume cresce, né? E não só isso, agora a gente também passa a lidar com as questões de leis e políticas de privacidade, né? LGPD, por exemplo, né? Isso também traz um pouco, alguns complicômetros, né, posso dizer assim, sobre o lado da engenharia, né? Agora tem alguns critérios que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, preciso passar a obedecer e habilitar novos recursos, inclusive garantindo essa privacidade do usuário e a propriedade sobre a informação dele. Então, tem um desafio de engenharia muito forte em torno da integração, da governança desses dados e a segurança. Um outro desafio que as empresas ainda enfrentam é a própria democratização desses dados, que passa pela cultura, passa pelo processo, passa por métodos, né? Então, como que eu, nesse cenário que eu tenho um grande volume, que eu já tenho uma dificuldade, um desafio sobre organizá-los e torná-los disponível, né? Tornar esses dados disponíveis para a companhia, como que eu consigo habilitar isso de maneira que seja democrático, né? Que as pessoas consigam utilizar? Eu tenho ainda esse desafio, os dados ainda estão disponíveis em poucas mãos, vamos colocar assim, ele é disponível em silos, ainda existem muitos silos dentro das empresas, e é exatamente esses silos que é um pouco do que o Leandro comentou anteriormente, que joga contra a disrupção. E por fim, o terceiro desafio aqui é quando a gente fala do skill analítico, né, a habilidade de análise em si. E não é só a habilidade de eu analisar um dado contra o outro. Isso a gente tem, isso a gente aprendeu de certa forma. Mas é uma habilidade de conseguir fazer a conexão dos dois mundos. Né? Hoje, existe um certo apagão das nossas lideranças, do modo geral, dentro das próprias empresas, inclusive quase que uma guerra entre os dois mundos, né? O mundo da área de negócio, o mundo de tecnologia, um querendo dado, o outro tentando organizar, se esforçando para acelerar o máximo dessa organização dos dados, para liberar para as áreas de negócio utilizar, e mesmo quando eu entrego isso na área de negócio, ainda é complicado para a área de negócio por si só conseguir juntar algumas sopas de letrinhas e conseguir extrair o dado ou o valor sobre aquela informação. Então, esses são os principais desafios naquele contexto. Então, no fundo, como que a gente começou a encontrar caminhos para desviar desse cenário complexo, desse cenário pesado e oneroso, né? É olhar esse ecossistema de dado com um olhar um pouco mais simples, um olhar sobre como que eu consigo driblar um pouco essas complexidades, né, de maneira onde eu tenho aqui de maneira lúdica, claro, né, e maneira bastante, a gente não está aqui querendo representar todo o mundo de dados, mas de maneira bastante simplista. Nós temos 3 icebergs aqui que representam o mundo todo de arquitetura do dado, o mundo todo da governança, o mundo analítico, né, que cada um deles tem a sua complexidade, existe uma profundidade em cada um deles, né, e aqui o desafio que a gente passou a perceber que existia um caminho que nos levava numa direção de habilitar a disrupção,
É como eu trilho e como que eu corto, como que eu passo, como que eu desvio dessas complexidades de maneira rápida. E, no fundo, é sobre cortar esse iceberg. Não é sobre mergulhar em cada um deles. Antes de eu enfrentar essa complexidade de pensar na melhor arquitetura que garanta todos os dados integrados, é como que eu consigo habilitar aquela primeira informação para aquela área de negócio, entrego aquela informação na mão da área de negócio, para que ele consiga tomar aquela decisão que ele precisa. Eu validei aquilo de certa forma, aí sim eu volto e passo a entender um pouco mais essa complexidade e me aprofundo no segundo passo, né, desse iceberg. Então, é como que eu driblo esses icebergs, entendendo um pouquinho mais a complexidade e o problema e a complexidade que eu preciso enfrentar. E aí sim, eu vou mergulhando nesses icebergs e aprofundando incrementalmente, desenvolvendo as soluções. No fundo, nós estamos falando sobre o quê? No fundo, nós falamos sobre extrair valor sobre os dados, buscando resultado de negócio. Isso a gente habilita através de uma cultura orientada a dados, que ela passa a ser habilitada com conhecimentos e com habilidade da engenharia, da ciência, da tecnologia, de negócio e de pessoas. A gente falou de talentos, né? Aqui também tem o talento, aqui também existem pessoas, e pessoas especialistas em dados, mas não é o dado sozinho, é o dado em conjunto, é o dado numa multidisciplinaridade de outras competências. Então, o que nós estamos falando, que é justamente ajudar os nossos clientes, ajudar as empresas a passar nesta jornada, representada aqui por esse gráfico, numa linha vermelha, onde eles vão desde o dado bruto até o momento onde eles tomam a decisão de impacto para o seu negócio. Isso passa por um momento onde eles geram as primeiras conexões dessas informações, onde eu já gerei uma informação, dessa informação eu passo a gerar um conhecimento, gerei um insight, e geralmente é ali onde eu passo a entrar no mundo da disrupção, e ali eu tomo uma decisão de impacto. Quando eu faço essa jornada acontecer, eu estou aumentando cada vez mais a probabilidade de business impact e cada vez mais aumentando a confiança sobre o negócio da empresa ou daquela hipótese que o cliente está perseguindo. Então, é sobre isso que o dado consegue corroborar e agilizar uma disrupção nas empresas. Basicamente, é o dado suportando o processo como um todo. Não é o dado apenas para gerar um relatório, não é o dado apenas por estruturar uma grande base de dados, né, mas é o dado do início ao fim desse mindset. Né, o dado onde ele passa por uma etapa inicial de entendimento, que a gente chamou aqui de co-design da estratégia, é desde o momento onde eu estou definindo e validando uma hipótese, o dado aqui me ajudando a entender um contexto, a identificar quais são essas possibilidades que existem, né, e o dado e as evidências me trazendo mais informação para diminuir a minha incerteza, né, e habilitando, inclusive, a construção de um plano factível. Quando eu entro na fase 2, é o momento onde eu já estou construindo, que eu estou gerando impacto de fato. Aqui é o dado já onde me mostra evidência se aquela ação ela está gerando o resultado esperado e, inclusive, priorizando aquelas ações e aquelas hipóteses de acordo com o resultado que eu estou buscando. Né? Então, é o dado sobre a estratégia de execução. Né? Inclusive, o cliente está aceitando isso? Eu tenho um processo de ouvir o cliente aqui, o Voice of Customer, com bastante não só naturalidade de processo estabelecido, mas eu estou conseguindo estruturar isso que eu ouço e conectar essas informações com outras informações, outros touch points, até para que eu deixe isso mais rico. É sobre isso que eu estou falando, por exemplo, nessa fase 2. E quando eu vou transitar aqui para a fase 3, é no momento de pivotar aquela ação, aquela hipótese. Né? Então, se essa hipótese já deu o resultado que a gente esperava, eu posso, inclusive, já capturar aqui o impacto, né, o resultado que eu estou perseguindo, e já montar uma estratégia e gerar um scale dessa hipótese. Ou então a gente já descobriu e aprendeu que isso aqui não é algo que vale a pena continuar, então eu vou pivotar e vou voltar para o meu desenho de estratégia, aonde eu vou redesenhar essa hipótese. Então, os dados precisam estar conectados em toda a fase dessas
como a gente colocou aqui nesse framework desenhado, nessa etapa 1, 2 e 3, porque ele está constantemente transformando o dado em conhecimento, gerando um processo contínuo de aprendizado. Claro que por trás disso existem alguns princípios, né? É o uso do dado sempre orientado ao resultado, é um trabalho que tem um engajamento colaborativo, é multidisciplinar, não adianta você ter um time de dado lá isolado, que eu vou lá e peço uma resposta, ou faço uma pergunta e espero uma resposta. Não, esse time tem que estar conectado na multidisciplinaridade da sua equipe. É o cuidado sobre transparência e o cuidado para não ter nenhum tipo de viés, aqui tanto na análise quanto no entendimento do contexto, isso é super importante, e tem aqui um ponto que não é só modismo, mas aqui tem um reflexo que ele muda completamente o resultado se você não tomar cuidado neste elemento. É um approach evolutivo, né? Lembra que a gente como falou, olha, pensar o grande, mas é começar pequeno e é escala, então é um approach sempre evolutivo. A preocupação com segurança e privacidade como um princípio do desenho de dar solução, não é depois que eu fiz tudo agora eu vou ver LGPD, não, né? Isso tem que estar desde o princípio da solução, de tudo que eu estou discutindo. E um elemento aqui super importante, que é sobre gerenciar e gestão sobre incertezas, porque o dado é absoluto, né? Ele é basicamente 1 mais 1 é igual a 2, mas nem sempre nós teremos todos os dados nas nossas mãos. E aqui é um pouco do espírito empreendedor, inclusive, de se cercar do máximo de informação possível e tomar algumas decisões sem ter todos os dados de fato na mão, mas aqui é o se permitir errar no lance do aprendizado e de maneira com que eu reinicie todo o meu ciclo e gerando uma velocidade de aprendizado, tá? Então, a gestão sobre ambientes incertos aqui é fundamental para trabalhar com dados. Por fim, antes de eu passar para a próxima etapa, a mensagem aqui que inclusive eu compartilho aqui a mensagem do César, nosso presidente aqui da CIT, a nossa conclusão é que dado é o elo de principal ligação quando a gente faz uma combinação aqui de estratégia, design e engenharia de software buscando Business Impact. Então, se a gente fala sobre disrupção, dado é o elo principal para conectar esses elementos, gerando a disrupção nos negócios. Dado é o elemento hoje essencial para a gente falar de produto, para a gente falar de voice of customer, para a gente falar sobre empresas disruptivas. É o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, e hoje, agora, na sequência, eu chamo Eduardo Sangion. Bora lá, valeu, Gabriel, né? Que dificuldade agora para mim aqui, falar depois do Langas, né, do Leandro e do Gabriel, cara, né? Vou ter que manter no mesmo nível. Deixa eu compartilhar com vocês aqui também a minha tela. E vamos lá. Bom, seguindo aí da onde o Gabriel parou, deixa eu só me achar aqui com a telinha aqui. O que eu queria começar a trazer para vocês, resgatar um dos slides que o Leandro trouxe, né, sobre esse conjunto aqui de princípios, né, pelos quais a organização vai setar as suas prioridades, né, para poder alcançar a disrupção, né? E a gente está pondo aqui a disrupção como uma alavanca estratégica que causa diferenciação no mercado aonde as empresas estão posicionadas, né? Tem um jeito, e talvez isso também até responda uma das perguntas que surgiram ali, né? Pelo menos, eu não enxergo esse slide aqui como uma sequência, tá? Não é que primeiro a gente tem que priorizar data first, depois a gente cloud first. Esse é um conjunto de coisas que a gente tem que tratar dentro do modelo operacional da empresa. Então, são todas essas coisas, né, que têm que ser tratadas para que se persiga e se atinja eventualmente a disrupção.
né? E é nesse ponto que eu quero trazer a conversa até um pouco mais para um campo tático operacional, né? O Leandro trouxe muito bem uma visão estratégica de como as empresas têm que enxergar os porquês as coisas acabam não dando certo, né? O Gabriel trouxe isso aqui para o mundo dos dados, super importante e fundamental para qualquer modelo de inovação, né? E eu quero dar continuidade nesse afunilamento, né? Trazendo que essas prioridades, né, primeiro, têm que ser tratadas dentro de um modelo operacional, e elas não são sequenciais, né? Acho que se elas partem de um princípio de serem sequenciais, já não vai dar certo, né? Então, para mim, aqui o segredo é como que se trata tudo isso dentro do modelo operacional. Obviamente, você vai dar ênfase mais ou menos em algumas coisas, né? E eu vou trazer duas evidências que começam a sinalizar qual modelo operacional responde melhor para esse cenário onde eu tenho que tratar aquelas prioridades para poder buscar a disrupção. Então, o Gartner já aponta que no próximo 1 ano e meio, 2 anos, né, curto prazo, né, os departamentos de TI, as organizações de TI vão vivenciar uma mudança radical nas suas estruturas e na sua missão, na orientação de sua missão. E vão passar a ser regidas por um modelo operacional de gestão de produto, né? Então, você imaginar que, né, a maioria esmagadora do mercado de tecnologia, né, nos próximos 2 anos vai passar de um modelo que hoje é muito mais projetizado, né, na sua produção, essencialmente de software, né? E acho que esse também é um ponto aqui para também aterrar o que a gente está falando, né? A gente está falando do digital, desse universo de disrupção digital, desses ambientes aqui de departamentos, áreas, né, e estruturas de tecnologia. No fim, o que está suportando essas coisas aqui é uma produção massiva de software, né? E vale dizer que software não se limita ao campo da engenharia de software, e eu vou falar um pouquinho mais disso aqui para frente, né? Mas essa é uma primeira evidência de que o modelo mais apropriado para responder a esse contexto que a gente está trazendo aqui, né, já há indicativos que é o modelo operacional de gestão de produto, né? A McKinsey também traz uma visão interessante com algumas evidências, que entre algumas alavancas, alguns drivers, né, algumas alavancas direcionadores que existem para se garantir não só a velocidade de desenvolvimento de software, mas a performance do negócio. E quando a gente está falando de performance, a gente está falando de resultado de negócio, impacto de negócio, né, gestão de produto, principais alavancas desse modelo que traz resultado de negócio, acelerando o desenvolvimento, a velocidade do desenvolvimento, né? Você tem uma primeira evidência aqui que empresas que têm esse índice maior da velocidade de desenvolvimento e gestão de produto é um dos pilares que sustenta isso. As empresas que têm o maior índice estão alcançando resultados mais rápido e maiores, tá? Então, é o gráfico que a gente tem à esquerda. Eu não vou entrar no detalhe aqui dos gráficos, é mais para poder situar vocês de que tem evidências, né, de modelos que respondem melhor para essas questões de disrupção. E, né, diretamente falando sobre inovação e disrupção, também as empresas que têm o maior índice do DVI, né, Developer Velocity Index, o índice de velocidade de desenvolvimento, né, também alcançam e têm mais poder, vamos colocar assim, de inovação perante as outras que não têm tanta maturidade dentro desse modelo, né? Então, quando a gente enxerga isso, né, e começa a expandir isso para além do domínio da tecnologia, e isso é fundamental também que a gente amplie esses horizontes, entenda a disrupção digital para além dessas fronteiras da tecnologia, né? E que quando a gente coloca do lado, né, gestão de produto, gestão de talentos, como a gente viu como um dos itens, cultura, né? O Gabriel acabou de falar sobre cultura, né? E as ferramentas corretas, esses são os 4 principais drivers, direcionadores que vão, né, trazer velocidade e fortalecer os resultados do negócio, né, como um todo. Só que desenvolver software não é mais uma
função única e exclusiva nem da área de TI e nem só da engenharia de software. Então, aqui a gente tem um olhar sobre engenharia de produto, né? Entendendo que quem desenvolve software está desenvolvendo produto. Tá? É quase que 1 para 1. Se hoje você desenvolve software, você está desenvolvendo um produto. Tá? E a gente enxerga isso como essa excelência da engenharia de produto, né? Combinando tecnologia, tá, né, no coração disso aqui, mas não é só tecnologia, é sobre a camada de negócio, é sobre esses dados, é sobre o entendimento que eu tenho do resultado e do valor que eu gero para dentro do negócio. E como que eu também atinjo isso? Gerando valor para o mercado onde eu tô posicionado. Então, essa camada do usuário, a camada do mercado, né, onde eu tenho objetivos de negócio a serem atingidos e sou sustentado por uma plataforma tecnológica que entrega isso, né, como engenharia de produto, dentro do modelo operacional de gestão de produto, eu vou perseguir velocidade, eu consigo equilibrar a velocidade não a qualquer custo, né, dentro de uma qualidade que precisa sustentar e manter o meu produto competitivo ou diferenciado dentro do segmento onde eu estou, e isso tudo orientado fortemente por um impacto de negócio. Quando eu trago isso para um mantra, né, de gestão de produto, quem é da área já conhece e quem não é, já pode adotar isso como mantra, assim, da essência, né, e dentro dos princípios de gestão de produto, são as questões do Build, Measure, Learn, tá? Eu construo, eu meço, eu aprendo, né? Então, dentro desse contexto que eu estou falando, né, é sobre ampliar esses limites, né? Não é só sobre tecnologia, engenharia de produto, né, dentro de um contexto digital é mais do que isso, né? Eu vou ter que trabalhar de maneira multidisciplinar, né, dentro desses contextos digitais e operando, né, dentro desse modelo de produto, medindo, aprendendo e construindo. Tá? Eu até gosto de começar, né, o mercado trata muito como Build, Measure, Learn, né, o construa, meça, aprenda, né, mas eu gosto da perspectiva da onde a gente parte primeiro da medição, e essa medição pode ser uma medição de mercado, eu posso não ter construído nada, mas eu já tenho condições de medir e aprender para daí construir, e isso ser um ciclo contínuo de construção e de engenharia de produto. Tá? Quando a gente traz, né, e começa a avaliar essa perspectiva de se medir, né, o que isso, no fim, traz de benefício para o modelo operacional. E, na verdade, você, dentro do contexto onde você está, você tem que buscar otimizar o seu modelo operacional para essa engrenagem de meça, né, aprenda e construa. E por quê? Porque é só medindo que os times conseguem adquirir autonomia sobre aquilo que eles estão construindo. A gente fala muito que hoje os times ali de produtos, os times que estão desenvolvendo software, os times que estão na ponta ali do negócio, por isso que eu estou, né, tratando mais nessa camada do tático operacional, né? A gente só conquista autonomia, empoderamento, se a gente também tem os dados, as evidências, os fatos e dados sobre aquilo que a gente está tratando, né? E não o contrário, né? E normalmente eu também vejo uma conversa muito, muito vazia sobre, os times precisam de autonomia. É óbvio, né? Sim, né? Mas não é dar autonomia primeiro, né? Autonomia, inclusive, para os times, tá? E para quem está no time, né, demandando, eu queria autonomia e tal, né? Primeiro você tem que, né, assim, tem que garantir que você está pleiteando, né, coisas que você tem condições de entregar, tá? E não é o contrário, a gente só conquista autonomia se a gente está medindo, se a gente tem esses dados. Então, a autonomia dos times vem quando eles estão medindo e quando eu estou conseguindo fazer esse trabalho de maneira multidisciplinar, né, o Gabriel trouxe, combinando estratégia, design, engenharia e dados, né? Então, quando eu consigo instanciar isso, eu também consigo me liberar do microgerenciamento que a gente tão comum, né, de estruturas de comando e controle, né? Então, para mim, né, medir começa a dar autonomia para os times e autonomia é fundamental para o modelo de gestão de produto. O segundo passo é o passo do aprendizado. Se eu estou medindo, eu tenho que extrair, né, os aprendizados para poder me adaptar diante do contexto onde eu estou.
né? Então, eu medi, o que eu extraio disso? E essas medições e esse aprendizado, ele pode vir e deve vir, né, de fontes diversas. Então, eu posso tratar dados qualitativos e dados quantitativos de maneira que eu consiga me mover, né? Então, gerar os insights, que a gente viu que tem um índice super baixo ali de aproveitamento de insights, né, na fala ali do Gabriel, né? Às vezes é porque o time não está totalmente instrumentado para aquilo, mas o ponto é, eu preciso aprender para me adaptar e para me mover para frente, né? E esse me mover para frente é construir, né? E acho que aqui também vale uma ressalva, que a gente fala das questões da liberdade de poder errar e assim, fail fast, né? Fale rápido, né? Mas acho que mais do que falhar rápido é aprenda rápido, né? Porque não é sobre falhar, é sobre aprender. E no fim do dia, a gente tem que acertar mais do que a gente erra. É lógico que a gente vai errar bastante para poder acertar, mas é que às vezes também fica essas conversas esvaziadas sobre, tudo bem, a gente tem tolerância à falha. E também acho ruim isso, tá? A gente tem tolerância ao aprendizado, né? Então, para aprender, a gente vai ter que experimentar, a gente vai ter que errar, a gente vai ter que dar cabeçada. Mas a gente, eventualmente, tem que aumentar a curva do aprendizado para que ela traga o retorno que a gente precisa, né? E isso a gente vai fazer se adaptando diante das coisas que a gente vai triangulando, para, enfim, a gente poder construir. Para mim, a construção, o build, né, ele vem muito ligado ao senso de urgência. Se realmente o time está dentro do modelo operacional, que persegue velocidade, qualidade, impacto, está dentro, rodando de maneira multidisciplinar, medindo, aprendendo, né, esse time, por si só, vai criar um senso de urgência para o resultado, né? Então, ele cria não só um foco nas coisas que ele precisa fazer, porque ele está medindo, ele está aprendendo, ele está, né, adquirindo bom senso sobre as coisas que precisam ser efetuadas, inclusive em prioridade, né? Ao invés de só entrar na mentalidade de construa. É uma feature atrás da outra, é uma inovação também, às vezes, desconexa de objetivos de negócio, que, né, são voos de galinha, às vezes, dentro de organizações maiores, né? E aqui também tem, acho que, um ponto interessante dentro do tático operacional, que quando você está nesse modelo, né, está medindo, está aprendendo, e que esse senso de urgência vem de maneira natural e orgânica, né, você começa a dar as datas para as coisas, né? Então, também esse medo, mas aqui a gente a data vem goela abaixo, a gente só responde por datas e tal. Então, você consegue mudar, garante empoderamento através, né, de mais medições, começa a ter mais bom senso e ganha maturidade sobre aprendizado, você vai querer fazer as coisas mais rápido e colocar mais rápido. Então, esse desconforto de que as coisas não estão indo para a produção vai estar dentro do time, porque se o time entende o problema que ele está resolvendo, e que se aquilo não está resolvido, que tem algum mercado que a gente está perdendo o negócio, ou que a gente está deixando de matar uma dor grande de um usuário, eu não conheço time que não queira resolver essas coisas dentro do maior senso de urgência possível. Então, a data ela vem muito, muito naturalmente, né? Mas é preciso ter o passo da fé para acreditar primeiro no modelo operacional que garante essa disrupção. Porque, no fim, né, e já vou terminando aqui, né, para a gente também poder trazer a Regina para engrossar o caldo aqui dessa conversa, não basta só a gente entender o modelo operacional, a gente tem que reconhecer o campo de jogo onde a gente está, né? E poucas empresas também conseguem fazer isso de maneira excelente, tá? Então, tem um momento em que essas empresas atingem lá o market fit, né, o encaixe entre a solução com o mercado onde ela está sendo ofertada, né? Então, esse market fit inicial, e muitas caem no erro de só continuar fazendo trabalho em cima de evolução das funcionalidades existentes e de um trabalho de crescimento e otimização de funil de aquisição, de retenção e monetização, que trazem um crescimento incremental para o negócio, né? A disrupção está nessas duas camadas de cima. Quando eu entendo que esse encaixe entre o meu produto e o mercado não é um ponto estático no tempo e eu tenho que perseguir, né, sempre também ampliando e fazer a expansão desse
do que a gente chama expansão do market fit, ou expansão desse encaixe entre produto e mercado, né? E a gente faz isso adaptando, criando novos produtos, adicionando novas soluções dentro do portfólio, e isso vai derivar um trabalho em cima de escala de tecnologia, processos de dados, base de usuários, né? E isso, tem empresas que conseguem fazer isso bem, né? Essa faixa vermelha aqui que a gente está vendo, e elas vão escalar esses produtos, vão romper, ou eu não sei se em português é o melhor verbo, disruptar os seus mercados e se manter ativas no jogo, porque também é um jogo de manutenção. A disrupção não é só uma coisa de você chegar novo dentro do mercado, é uma questão, às vezes, também de você se manter em mercados extremamente competitivos, então você tem que ter inovação contínua, e só empresas que conseguem adotar um modelo de gestão de produto, conseguir distribuir de forma fluida dentro dessas 4 vias aqui de estratégias dentro de desenvolvimento e execução de produto, que as outras não vão conseguir isso, né? Se eu não consigo fazer um trabalho de expansão do meu market fit e também não consigo trabalhar na escala da minha plataforma técnica, na minha plataforma de processos e de usuários, isso dá um descolamento da qualidade do meu produto e as empresas vão morrer, né? E aqui eu acho que um ponto que vale dizer que também está dentro do que a gente está trazendo, que assim a disrupção para além da tecnologia, né? Então, eu acho que eu já falei, né, bastante disso, mas além das gerações, porque não são todas as nativas digitais que conseguem atravessar esse período de escala, ou seja, delas se manterem disruptivas e inovadoras ao longo do tempo, ao ponto delas entrarem num patamar de grandes empresas, né? Aqui a estatística traz que mais de 60% das empresas que encontraram um market fit inicial, ou seja, elas têm algo de valor para o mercado, às vezes elas trouxeram algo inovador, mas elas não conseguem escalar, né? Então esse é um desafio mesmo para essas empresas, e são nativas digitais, tá? Então mais da metade delas vai sucumbir, porque elas não vão conseguir ganhar essa escala, e o desafio das empresas que estão se transformando é a mudança em si, né? Elas ganharem mesmo, conseguirem se transformar no sentido de adotarem esses novos modelos aqui operacionais para se manterem dentro do jogo, né? Então, no fim, para mim, né, disrupção é sobre execução. Execução é tudo, né? Ideias são preciosas, mas não são elas que garantem a disrupção. O que garante uma disrupção digital para além da tecnologia e para além das gerações é execução. Então, você imaginar que aqui a execução, e a gente está falando de execução num contexto digital, é muito e é quase predominante uma execução de desenvolvimento de software. E eu estou falando que desenvolvimento não é uma coisa só de tecnologia e nem só da engenharia de software. Ela vai para a camada de design, ela vai para a camada de dados, ela vai para a camada da estratégia de negócio, né? Para mim, o ponto fundamental para quem está perseguindo, né, ser disruptivo é garantir a execução dentro dessas questões que a gente trouxe aqui. É isso aí, gente. Agradeço aí para quem se manteve conectado e agora, né, e conectada, e aqui a gente vai agora abrir para a sessão de conversas junto com a Regina. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. O Edu, só aproveitando que você comentou, veio aquela pergunta no chat, acho que você até adiantou um pouco da resposta já, né? Mas só para deixar claro, pessoal, realmente aqueles, como o Edu falou, ali são pilares. Então, a gente não encara que são fases, etapas que você precisa passar. Você deveria estar com aquele raciocínio o tempo inteiro. Então, essa transição entre data first e open first, ou small first e open first, ela não existe. Você deveria estar o tempo todo raciocinando. Como é que eu aprendo mais rápido? Então eu tenho que pensar pequeno. Se eu pensar open, eu acelero o meu aprendizado, como o Du falou, né? Então uma jornada, a gente costuma falar aqui, né, do que ganha o jogo quem aprende mais rápido. Então é um exercício de acelerar esse ciclo e encarar aqueles pilares de raciocínio como o tempo todo você está transpirando aqueles pilares ali. Bom, pessoal, se não vi aqui no chat, não temos mais perguntas, mas a gente vai para uma rodada agora de troca. A gente está ansioso para ouvir a Regina.
Fiquem à vontade também ao longo do papo aqui para enviarem perguntas direto para ela. Queria convidar a Regina. Regina é Director Business Development Global Play Latam do Google. Vai estar aqui com a gente hoje. Regina, muito obrigado por ter aceito o convite. Está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Edu. Boa noite, Gabriel. E obrigada, HSM, também, pelo convite. É um prazer todo meu de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha vivência, dos meus aprendizados e, quem sabe, aí ajudá-los com alguma coisa. E aprender, né? Eu acho que sempre há bastante troca aqui. Aprendi bastante também na apresentação. Valeu, Regina. Poxa, antes de começar, eu acho que ao longo aqui a turma vai começar a mandar uma série de perguntas. Eu já trouxe algumas aqui que eu já estava na expectativa, mas até antes de entrar nelas, seria legal você contar um pouquinho sobre você, sua trajetória de carreira, até para a gente conhecer um pouco mais essa história. Tá ótimo. Eu sou formada em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações. Sempre gostei muito dessa área, mas acabei nunca trabalhando numa operadora de fato, né? Engraçado. Achei que eu fosse acabar trabalhando na época que eu me formei, que foi bem na época da privatização das operadoras, então estava na expectativa aí de pegar o boom, né, do analógico para o digital, mas não aconteceu. Acabei entrando na área de TI de um banco, fui para banco, que eu acho que era uma carreira bastante conhecida para quem faz engenharia. Trabalhei durante quase 4 anos na área de TI, e lá tive, acho que uma sorte de cair numa área que trabalhava para o internet banking, né, daquele banco. Então, a gente começou a trazer, e aí já pensando um pouco no usuário, né, ligando aqui, a gente já começou trazendo como é que a gente faz, você usa o seu cartão de crédito e recebe um SMS na época no seu celular, que até hoje isso existe, mas pensar em produtos e serviços que faziam sentido, habilitar IPTU dentro do Internet Bank, habilitar pagamento de PVA, então todos os produtos, mas era uma área bem focada na área de TI. Saindo de lá, fiquei depois, achei que aquilo era muito quadrado para mim, fui para uma agência de publicidade digital, tive o prazer de trabalhar e conhecer o irmão do Edu até, e a gente trabalhou muito naquela época com mobile já, entrando na parte mais de celular, estava começando a crescer essa área de como é que você engajava com o celular. Então, no fundo, sempre trabalhei com tecnologia mais voltada, né, para o front, para o usuário, para esse mundo de internet. Entrei no Google há 14 anos, sou uma velha, né, Googler aqui no Brasil, uma das quase que, assim, no escritório, uma das poucas, acho que ainda remanescentes lá, e trabalhei na área de produtos, fazer o link com o pessoal dos Estados Unidos para trazer os produtos para cá, então lançamento do Maps, do YouTube, na época tinha o Orkut ainda, enfim, muitas boas histórias, áreas de negócio, de vendas, e agora cuido da loja de aplicativos do Android, a Play Store. Para quem tem o Android deve conhecer bastante a loja, cuido da parte de parcerias. Show, Regina. Poxa, e nessa jornada você comentou, né, vários tipos de organização, né, você passou, e a gente discutindo aqui muito sobre esse tema de aceleração digital e etc. E eu vejo que muitas vezes as organizações ficam na dúvida se será que eu estou em risco de verdade de me preparar para essa digitalização, de entregar o meu produto e serviço de maneira digital, e muitas vezes elas também têm dúvidas de por onde eu começo, né? Você pegou desde mercado financeiro até empresas de tecnologia. Como é que você vê esse cenário de meu business pode ser impactado ou não, e essa diferença tão grande de perfis de organizações? O que a sua experiência fala de, poxa, como começar esse exercício, né? Acho que tem um ponto muito importante que vocês até apresentaram agora, que é a questão do desenvolvimento da área de negócio junto com a área de tecnologia, né? Eu não consigo mais... A gente não pode mais olhar para... E o Edu falou bem agora aqui no final, que é a parte que o TI é o TI velho, né? Que a gente nem gosta dessa expressão. Mas aquela pessoa que só faz o software on demand, aquele project manager ali que recebe a requisição da área de negócios e tem um prazo para entregar e para fazer acontecer.
Eu espero que isso seja, né? Obviamente, eu estou numa empresa de tecnologia que realmente é o inverso. É muito fácil para mim falar o que é o certo aqui, mas eu espero que as outras empresas entendam já que o modelo tradicional não é um modelo mais correto de você operar na velocidade que a gente tem hoje em dia, de você ter essa cabeça voltada para o usuário e na entrega, né? Acho que a questão de escalabilidade, de velocidade, de você conseguir entender o que o usuário quer e sair na frente, se você não tem as duas áreas trabalhando juntas, eu acho que a empresa não consegue evoluir. Essa, para mim, é a grande mudança, e isso, para mim, que é a disrupção digital, né? Ou a transformação digital, como todo mundo fala, é mudar o mindset. Para mim, ela é muito mais cultural, ela é uma transformação muito mais cultural de trabalho do que, de fato, uma transformação digital. Precisa haver uma mudança cultural na empresa, de entender que a área de negócios, a área de marketing tem que trabalhar em conjunto com a área de tecnologia, né? Criar os parâmetros, criar a demanda e aí, como você falou, né? Ter a mesma accountability, né? Ter a mesma... ter o mesmo peso, né? Ter a mesma responsabilidade de que aquele negócio, quase na linha, né? Na linha final de resultado daquela empresa. Se eu faço um software hoje, ou se eu penso em um produto hoje, e aquele produto não me traz rentabilidade nenhuma na empresa, eu, como também desenvolvedor de software ali, eu não contribuí nada para a empresa, né? Eu estou em risco dessa empresa não conseguir girar, não conseguir pagar meu salário, não conseguir distribuir o lucro. Então, o mindset, para mim, a mudança cultural é chave nessa transformação digital. E eu acho que é isso que a gente espera, principalmente das grandes empresas, porque é mais lento o processo do que das novas. E você comentando, né, bem linkado com a provocação que o Du fez, né, a respeito desse exercício até da falha, né? Esse negócio precisa trazer resultado no final das contas, né? Tá todo mundo engajado nesse mesmo exercício. E interessante você falar, Regina, desse cenário das empresas mais tradicionais. Nos últimos 6, 7 anos, acabei, como você, gastando mais energia em mercado financeiro nesse momento da carreira. E a gente vê o quanto que esse cenário cultural ele é desafiador, né? Que ele vai desde a forma como você empodera as pessoas, de como elas são medidas, né? Até que tipo de indicadores regem o dia a dia delas, influencia muito como elas se comportam, até mesmo o estilo de liderança e o modelo de gestão envolvido para fomentar esse empoderamento que você descreveu, né? Sem dúvida, ainda grande parte das empresas tem essa separação entre eu sou área de negócio, eu sou tecnologia, mas a grande parte delas está enxergando que eu estou falando da mesma coisa e essas coisas precisam estar juntas. Eu estou entregando experiências para esse consumidor, para esse cliente, e tecnologia é parte de ajudar a resolver esse problema ou de entregar essa solução. Nesse histórico, nessa experiência do que você já viu de cases e etc., você percebeu alguma coisa relacionada a essa capacidade a gente falou muito de talentos, né? A gente sabe que cultura tem muito a ver com pessoas, de atrair as pessoas certas para esse barco, ou como até mesmo dar sinais de reconhecimento para quem está com o mindset correto nessa jornada, e até mesmo como manter isso, né? Você descreveu, poxa, esse cenário de mercado super acelerado, a gente sabe que pessoas talentosas são visadas o tempo inteiro. O que você vê dessa jornada, desse lado humano nesse exercício? Antes de responder a tua pergunta, só vou voltar um passo também atrás, que eu acho interessante. Eu acho que hoje ainda se vê muito a área de tecnologia como a área de infraestrutura, né? Então, no passado, a tecnologia era muito infra, porque você não tinha tanto front, né? Você não tinha internet, você não tinha acesso à tecnologia tão rapidamente. Então, acho que essa mudança cultural que é importante, das pessoas que estão há muito tempo nessas empresas mais tradicionais, ou que são pessoas que vêm aí de um histórico muito longo, entender que tecnologia não é mais só infra, não é mais só banco de dados, arquitetura de informação e etc. E, na verdade, é realmente construir o produto junto. Quando você fala de talentos, retenção e tudo mais, tem um negócio que isso eu posso falar, obviamente, porque é aberto. Lá no Google a gente tem uma metodologia que eu acho que foi até
você até vê, mas acho que foi até inventada pelo Google, né? Que são aqueles OKRs, né? Objectives and Key Results. Objetivos e resultados, né? Como é que a gente trabalha, né? Cada área cria os seus objetivos e seus resultados que ele espera acontecer de acordo, claro, com a missão da empresa. Não uma missão, mas de acordo vamos supor, com o plano da empresa. Então, naquele ano, a empresa quer crescer X%, quer conseguir X milhões de usuários novos, ou quer atrair, vender, não sei, conseguir novos fornecedores capacitados, enfim, de acordo aí com a missão da sua área ou com o seu plano, você olha aquele plano e você cria esses objetivos. E eu acho que o mais importante é quando esses objetivos eles são compartilhados, né? Então, eu tenho um objetivo, mesmo o meu objetivo, que é construir, por exemplo, talvez uma área de, sei lá, um aplicativo para a empresa, um acesso mais rápido tecnológico para alguma coisa, esse objetivo compartilhado. E aí que eu acho que é importante você ter os talentos corretos indicados para quem lidera essas áreas, né? Você tem que ter, tanto do lado de tecnologia, como do lado de negócio, como no lado de marketing, quem são essas pessoas que vão liderar esses grupos, né, de trabalho para que você atinja esse mesmo resultado. Uma coisa que é interessante, que eu não sei se isso existe, estou há muito tempo numa empresa americana, e até não quero nem soar, não é isso, questão de arrogante ou nada, mas é que faz muito tempo que eu não trabalho numa empresa de tecnologia mais tradicional como banco. Quando eu trabalhava, na verdade isso faz 20 anos, você sabia que até o próprio pagamento, né? Até o bônus, o pagamento, o seu salário, existia uma diferença muito grande, né? Não estamos falando do cara de vendas, afinal de contas, o cara de vendas está lá, está se matando, tem que vender, tem que fazer acontecer. Então, eu acho que ali tem uma diferença muito grande, né? Que a pessoa de vendas, ela também tem uma carga de estresse muito alta, porque ela traz o resultado direto da companhia. Mas se você pensar em todo outro ciclo, né? Todos os outros grupos que fazem parte para que a roda gire, você ter o reconhecimento correto faz parte do negócio. Eu acho que foi isso que as empresas de tecnologia trouxeram bem diferente do que o mercado aplica, né? Então, e é muito complicado isso, você mudar, né? Essa cultura. Por isso que, para mim, transformação digital é uma transformação cultural, muito mais do que uma transformação, de fato, digital, né? Não é que ninguém vai sair programando, tem lá aquela coisa da engenharia hard, né? É uma transformação digital, porque é realmente você trazer a área de tecnologia para frente, para o negócio. Não sei se eu te respondi, não, pegou Leandro. bem, Regina. E eu estou agora tendo flashbacks aqui, o Du e o Gabriel devem ter também de contextos da CIT. Por exemplo, para a gente, essa jornada da cultura, a gente tem aquela hora que você pesquisa e tem a hora quando a sorte bate na sua frente. A gente teve contato com um material lá atrás, quando a gente estava estudando o Lean do John Shook, que tinha a pirâmide de Shook que provocava sobre mudança cultural, e a gente pegou um ponto desse texto que ajudou muito na nossa própria transformação, por exemplo, que era acreditar que para mudar a cultura você precisa mudar o dia a dia das pessoas. Então, as pessoas precisavam mudar a forma como elas faziam no dia a dia para, consequentemente, ela perceber novos valores e a cultura da companhia mudar, né? Aquela brincadeira de é legal ter uns adesivos no elevador, umas frases nas escadas, etc. Tudo isso é super bacana, mas isso não muda a segunda-feira, né? E, por exemplo, se a gente queria que o nosso time de desenvolvimento tivesse mais conectado com o cliente, ele precisava estar muito plugado na produção de verdade. Não podia ter uma barreira entre ele e a produção do consumidor. Se eu queria que ele pensasse pequeno, ele tinha que entregar algo funcional em 5 dias, em 10 dias, ou até mesmo em um dia. Quanto menor fosse, melhor isso ia ser, né? Então, isso foi muito legal para a gente. É muito bom esse ponto, porque a gente mudou. E eu lembro, quando a gente estava discutindo um propósito de negócio juntos, até num dos nossos clientes de mercado financeiro, e a gente não percebe isso, como você falou, né? Poxa, as metas, né, compartilhadas. A gente sentou, poxa, a gente está indo nessa direção? Estamos todos. Todo mundo na sala convicto que estava.
E eram várias áreas, como você comentou, a TI com a perspectiva dela, a área de negócio com a dela, os produtos com a dele, e por aí vai. Então vamos pegar aqui as nossas metas para esse ano. Não tinha um indicador comum entre todas essas áreas. Compartilhado. Então era uma falsa sensação de que estávamos todos na mesma direção. Espetacular essa perspectiva, eu acho que a gente sentiu ela também, viu, Regina? Pegando aqui um pouco das perguntas da turma que está aqui com a gente, a Delane Costa perguntou se você fosse recomendar para quem é de processos e de projetos, o que você indicaria para esse profissional iniciar a estudar e tentar ter mais entendimentos na perspectiva de dados ou de mudança de mindset? Não sei se algum tipo de conteúdo, ou livros, ou curso, o que você recomendaria para alguém de projetos, para esse cenário de mudança de mindset? Tá, eu travei aqui um pouco. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Mas deu para você me ouvir legal? Eu acho que eu ouvi, ou vocês estão me vendo congelado, mas é que eu estou vendo o pessoal congelado aqui, acho que eu travei um pouco aqui. Mas a gente conseguiu te ver bem, eu acho que ele priorizou a sua conexão e derrubou a nossa. Tá ótimo, tá. Então, volta, só a parte de processo, você só me responde, pergunta de novo, porque eu perdi pouquinho da não tem problema. Pergunta. A Delane Costa Desculpa. perguntou, para quem é de projetos e processos, o que você indica para o profissional iniciar a estudar nesse mundo de dados e mudança de mindset? Agora você ficou no mudo. Porque o Voltou, perdão. Voltou bem? Esse horário fica todo mundo querendo baixar coisa, né? Assistir streaming, aí fica mais complexo as conexões de casa. Mas é verdade. Eu acho que o que o Edu comentou de project management, né, de gerenciamento de produto, é bem diferente de gerenciamento de processo e gerenciamento de projeto, né? Você começar, eu investiria em cursos ou livros que desse a visão do product management, que é você gerenciar um produto como um todo, né? Você entender o que você quer fazer para aquele cliente final, usuário final, né? Qual é o seu cliente final, e aí, com isso, você trabalhar no produto, e não só gerenciar um projeto ou gerenciar um processo. Então, eu investiria nessa área. Muito legal. O Edu, como tocou muito seu mundo, quer acrescentar algum ponto? Às vezes tem algum conteúdo, alguma biografia que você recomenda aí? Não, assim, acho que a Regina colocou super bem. Acho que adicionando, assim, obviamente estudo, essas coisas, assim, conteúdo hoje na internet tem, se for no Google ali, você vai achar um monte. Já tem, cada vez mais no Brasil, a gente tem cursos a respeito disso, né? Então você tem a Terra, a PM3 e tal. Mas gestão de produto, né, mudança de mindset, assim, a gente aprende fazendo, né, assim, então os cursos são super bons, assim, o estudo, ele dá a base, mas talvez se eu pudesse só adicionar, assim, tentar olhar dentro do processo, o seu processo pode ser produtizado, esse projeto que você está tocando, ele pode ser, né, produtizado, eu consigo, ao invés, por exemplo, de ter que colocar tudo, especificar tudo de uma vez, né? Trazer todas as certezas de antemão para começar a desenvolver. Será que eu consigo pegar um pedacinho disso junto com o time, desenvolver, colocar? Então, acho que tem, só acho para mim a combinação dessas duas coisas para mudar mindset e tal. É o aprendizado, assim mesmo, de formação, né? Assim, conhecimento. Então, isso tem disponível, tem gratuito, tem livro e tal. Marty Kagan é uma referência super forte em cima disso, e tentaria o mais rápido possível aplicar isso dentro do contexto onde você está, e às vezes sem precisar falar com ninguém. Assim, se você vai tratar projetizado ou produtizado, e se no final o resultado vem, assim, acho que é esse experimento dentro de onde você está rodando. Legal, a gente gosta de falar aqui, né, Edu, que tem o learning by doing, tem o conceito, mas é o tal do, eu aprendi os katas, mas a coisa fica séria mesmo quando eu vou pro tatame. Mais ou menos isso. Mas, Regina, também tem uma pergunta obrigado, Du. Tem uma pergunta da Laine também.
a gente falou muito sobre essa mudança de mentalidade e ela pergunta se a metodologia ágil, pelas características que ela traz, se ela poderia ajudar nessa mudança, se na sua experiência você viu que isso colaborou. Acho que sim, acho que a metodologia ágil é uma metodologia reconhecida, né, muito aplicada hoje por várias empresas. Eu gosto de falar que nenhuma metodologia é 100% ou vai te ajudar 100%, né? Porque tudo depende da sua empresa, tudo depende de onde você está, como se as pessoas estão abertas a isso, né? O que eu digo muito é que você precisa ter um champion, né? Tipo, alguém capitaneando isso, e principalmente alguém da liderança, né? Não adianta alguma área ou algum grupo de pessoas quererem fazer uma mudança dessa estrutural e você não ter o suporte da diretoria ou o suporte da liderança. Eu gosto da metodologia, acho que ela funciona, acho que bem aplicada pode ajudar sim, mas eu acho que tem várias outras também metodologias, tem outras maneiras de você organizar, e tudo depende do tamanho e da complexidade da sua empresa. Legal. Porque no final, né, a gente sabe que ao longo da história vão vindo novos métodos, né, novas abordagens. Sim. Ele, na verdade, se a gente entender que é um meio e não um fim, eu acho que a gente, é o que você falou, né, a gente consegue extrair o melhor dele, né? Senão, se a gente travar nisso... E talvez adaptá-la... Desculpa, Helena. E talvez adaptá-la ao que a real necessidade da empresa, né? Porque também você impor uma metodologia só porque você acha que ela funcionou numa empresa A ou B, não necessariamente é o que vai funcionar na sua empresa. É verdade. Isso foi uma coisa que a gente foi percebendo muito claramente na troca. A gente teve a nossa própria mudança cultural na CIT e a gente foi vivenciando como parceiros essa experiência com outras empresas, né? E como ficou muito claro que por mais que você tire inspirações, né, tire inspiração do Google, ou muita gente lá no começo, quando saiu o white paper do Spotify, né? Poxa, peguei inspiração no Spotify, por exemplo, ou do ING, na parte de mercado financeiro e por aí vai, tantos cases, né? Por mais que você tire inspiração, na hora de fazer essa mudança, é o que você falou, ela é uma mudança da organização, de como ela quer se posicionar, como ela quer levar esse produto ou serviço dela para o mercado, e por mais que ela se inspire em cases poderosos, interessantes, ela vai vivenciar a própria transformação dela, né? Não adianta encaixotar algo de fora e trazer, né? E Regina, a gente falou muito desse cenário, querendo ou não, nesse ciclo de transformação da cultura e de buscar levar coisas mais inovadoras para o mercado, essa capacidade de experimentar, ela é fundamental, né? Além de quebrar esses silos, né, essas barreiras entre departamentos, que já é um assunto não trivial, juntar todo mundo de maneira multidisciplinar nessa jornada, ser capaz de experimentar também tem sido um desafio. De tudo que você vivenciou, como é que você vê esse contexto? Às vezes a dificuldade está em, de fato, conhecer o cliente, ir lá buscar informação sobre ele, ou não, é sobre recortar. Como que eu crio o raciocínio de não gastar muito dinheiro antes de realmente saber que é aquilo que ele precisa? Como é que você vê essa jornada de experimentação? Eu acho que tem um ponto aí que você levantou, que eu ia até falar, que é a questão dos recursos, né? O mundo ideal, vamos falar no mundo ideal, vamos por recurso infinito, eu não tenho problema com budget ou com dinheiro. O ideal era você ter aí parte dentro até da tua equipe que realmente, de fato, pudesse testar e inovar, né? Criar aí, que a gente fala de 20% do tempo dessas pessoas, para que elas fossem criando novas funcionalidades, novos protótipos, testando, vendo o que dava errado. Se você tem uma base de dados já grande de clientes, você poder fazer esses testes, obviamente, sempre com consentimento, né? Acho que hoje ainda mais isso é importante cada vez mais também, mas você ter essa flexibilidade de você testar. Mas a gente está falando da vida real, né? Que os recursos são limitados, tanto de pessoas como recursos também monetários.
E isso complica muito, né? Complica demais você ter essa questão de testar e errar até acertar. É dos aprendizados que a gente teve, e mesmo o Google até, viu, que obviamente tem muitos recursos, né, que tem a capacidade de fazer isso toda hora. Eu acho que a gente vem ao longo aí dos anos tendo muito mais consciência também no que fazer de teste. Então, eu acho que o primeiro ponto, talvez o aprendizado aqui é assim, você não precisa testar tudo, né? Tem coisas que você já sabe que vai ver que talvez não vai dar certo, não vai dar certo, né? Mas acho que testar uma ou duas hipóteses, você não precisa ter 5 hipóteses para testar, você não precisa ter 6, como antigamente as pessoas faziam, que elas iam testando qualquer coisa até dar certo. E aí o conhecimento do seu consumidor, ele é fundamental. Então, eu usaria muito do tempo. A gente usa muito a questão, né, do user-centric, que a gente fala, né, o usuário, o consumidor sempre no centro de tudo. Isso é bom para o consumidor? Então, a primeira pergunta que você faz, quando você vai criar alguma coisa, criar um protótipo, criar um produto, isso vai ser bom para o consumidor? Vamos rodar uma pequena... Hoje você pode fazer pesquisa online quase de graça, né? Você não precisa mais ter... isso facilitou muito, né? Você não precisa mais, claro, com todos os cuidados de coleta de dados e tudo mais, mas assim, você pode testar muito mais fácil do que antigamente. Então, eu limitaria aí, talvez... Eu tentaria criar, talvez, de aprendizado aí de anos, filtrar um pouco mais as hipóteses, né? Você testar uma ou duas, aí que você já tem aí ideia de que poderia ser alguma, e tudo bem, errou, não deu certo, não pode ficar sofrendo, parte para outra e a vida que segue. Isso também é uma questão cultural dentro da empresa, né? Importantíssima, porque aquele grupo que estava testando alguma coisa, e se ele errar e aquele projeto não deu certo, tem que ter a coragem de alguém que falar, não, tudo bem, a gente quis testar, não deu certo, a gente tem que partir para outra, porque o problema depois desse grupo ser taxado que não conseguiu entregar ou que não entregou nada correto. Então, esse é um ponto de muita atenção também. Não adianta nada falar, é bonito, né? Você vai ter a liberdade aí para testar e errar, na hora do vamos ver, isso não acontece de fato. Verdade. E a gente, na nossa própria transformação, compartilhando, Regina, a gente teve um período de adaptação nosso, e como lideranças e dos nossos times, a esse balanço, né? Ao mesmo tempo que a gente deveria ser capaz de rodar essas experimentações e saber que às vezes elas vão falhar, a clareza que eu preciso pivotar, porque os recursos são infinitos, e isso aqui não é sobre, como o Edu falou, né? Não é sobre errar rápido, é sobre aprender rápido, sabendo que como é que eu acelero e busco mais, né? Tem sido desafiador essa mudança, porque como você comentou, é sobre cultura. A gente pode muito facilmente pender muito para um lado ou para o outro, mas não é sobre errar, agora o que você está me cobrando, ou do outro lado, mas peraí, a gente também tem que ter um PNL aqui para entregar, né? Esse balanço, ele está acontecendo o tempo inteiro. E sabe uma coisa que eu acabei também de lembrar, uma coisa que, assim, acho que o Brasil, não sei se é uma questão aí cultural do brasileiro em si, mas a gente não faz muito benchmark também, de estudar a fundo concorrentes, o que outros lugares do mundo estão fazendo, se aquela ideia já teve ou não, se foi bem sucedido ou não. Não tem problema você trazer uma ideia de alguém que já faz, isso, né, você vai adaptar e criar para o seu mercado, ou criar, na verdade, né, ou criar para a sua necessidade, né? Mas eu acho que estudar também casos, né, estudar boas práticas, tentar ir atrás de exemplos, né, do que deu certo e do que deu errado, também é uma coisa que eu fazia. Eu acho que quando eu trabalhei num banco, no começo da minha carreira, a gente não tinha muito essa cultura de pesquisar, de ir atrás, de ver o que estava acontecendo. Hoje é muito mais fácil, você consegue ter acesso, né? Tem muita coisa na internet, como já colocado aqui. Então, também, assim, não dá para criar uma funcionalidade, um produto, alguma coisa, se 15, 20, 30, 60 empresas já tentaram e já erraram. Tem isso aí, é só a gente pesquisar um pouco. Então, eu acho que essa parte de pesquisar, estudar antes também diminui o risco quando você tem um recurso finito e quando você tem também
a questão monetária de ambos os lados, né? Recurso financeiro e recurso de pessoas. Tem razão, inclusive, sobre como que você vê, às vezes, soluções similares, mesmo que em outro mercado que não é o seu, mas que dá para tirar paralelos, insights, sem dúvida, acelera até a curva e mitiga já riscos, né, do experimento que você possa potencialmente estar querendo fazer. Langa, deixa eu só vou pegar carona, não, porque acho que eu trouxe um ponto que é super, assim, porque para mim também é outra coisa, assim, a gente não precisa inovar em tudo, tem coisa que já está tão estabelecida, né, assim, que, assim, eu li uma frase esses dias, assim, que tem coisa que a gente precisa pedir permissão para o usuário, para inovar, porque, cara, às vezes você vai fazer algo diferente ali, você vai trazer um complicador, né, assim, então, acho que essas questões de onde inovar, que a gente pega uma, duas hipóteses que vão gerar diferenciação de fato, e que isso está lastreado, e esse que era o ponto que eu queria trazer, se isso está lastreado numa dor do mercado, putz, isso justifica, aí você vai atrás, já tentaram resolver ou não. Agora você ficar tateando, jogando pro alto, falar, vamos inovar, vamos fazer um novo interruptor de luz, não precisa, tem dor, essas pessoas estão sofrendo, não, né? Então, quando você também traz, assim, esse mindset mesmo, fala assim, ó, se eu tô dentro da minha proposição de negócio, olhando para as dores e tal, onde está a fissura? Porque disrupção é isso, né? Qual a fissura que existe no mercado, que é uma dor, em que eu entro ali e eu rompo com aquele mercado, né? E aí é lá que eu vou testar minhas hipóteses, é lá que eu vou... Mas acho que esse ponto também, acho que dentro do contexto, nem tudo precisa ser super inovador. Tem coisas que são gaps de produto, eu preciso trazer meu produto para um nível, eu só tô diminuindo os gaps que eu já tenho para concorrência e tal. Agora, ser diferente, inovador e tal, acho que é um baita ponto, Boa, Du. Ô, Regina, pegando mais uma vez eu conheci... tá, vai lá. Não, mas pode complementar, eu falo depois, eu ponho depois a pergunta. Não, uma vez eu bati um papo com um cara que tem uma venture capital, né, que uma VC aí que fomenta startups, enfim, que ajuda as startups, e ele falou, não, eu vou investir só em empresa que de fato soluciona problemas reais, né? Então, o que é um problema real mesmo? Sei lá, é um problema que a água potável não chega em algum lugar. Tem alguma tecnologia que vai ajudar isso? Então, assim, às vezes a gente acha que inovar é criar você solucionar um problema real. Tem tanta oportunidade, né? E tem tanta coisa que dá para fazer. E talvez você solucionar esses problemas reais que vai impactar tanta gente. A gente fala muito de fazer coisas e não precisa estar na inovação, acho que isso que é importante, não precisa ser inovador, mas o que vai de fato impactar, né? Mais pessoas e o que vai impactar mais a vida das pessoas, até pensando aí em gerar o bem, né? Usar a tecnologia desse lado bom que tem, né? Que às vezes a gente acaba até esquecendo um pouco de como impactar melhor a vida dessas pessoas, como trazer mais comodidade, trazer um dia a dia melhor para todo mundo, né? É só isso, falando. Boa. Ô, Regina, pegando duas perguntas aqui já da turma que ficaram, o Renato Lee, ele pergunta, poxa, volta naquele tema de fusão entre áreas, né? Tecnologia, negócio. Numa organização, por exemplo, ele exemplifica aqui a indústria de bens. Como você vê a forma melhor de fazer essa integração entre áreas para compartilhar objetivos, metas de negócio? É de bens de consumo, né? Estou imaginando, né? De indústria de bens de consumo. Esse exemplo deu bens de consumo. Eu acho que essa é uma das indústrias mais difíceis de você conseguir fazer isso, né? Porque bens de consumo, o deliverable, né? A entrega é um produto físico, né? Então, você não tem... o teu usuário na ponta, ele ainda compra um produto antes do que um produto de tecnologia. Quando entrega um produto de tecnologia, vamos dizer assim, você está num banco, você está entregando internet banking para aquele cliente, né? Você está quando você pensa em bens de consumo, que é um produto físico, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai entregar um shampoo, você vai entregar um sabão, você vai entregar... Como é que você coloca a tecnologia dentro, em conjunto, para pensar na solução melhor, para criar um produto, né, novo? Eu acho que é uma indústria bastante complicada.
Porque o gerente de produto, e aí pegando a linha aí que o Edu falou, ele é quase um gerente de marketing. Ele tem uma outra cabeça, né? Ele tem muito mais um papel de gerente de marketing para precificar aquele produto, colocar aquele produto na gôndola ou na loja, do que pensar, talvez, em questões aí... E a tecnologia acaba sendo só um prestador de serviço interno, vamos dizer assim, né? Então, de fato, é uma indústria mais complexa. Eu talvez iria para um caminho... Uma coisa que eu aprendi muito durante a minha carreira é de priorização, né? Priorizar, eu acho que é uma palavra importantíssima e ela tem que... acho que tinha que estar na cabeça de todo mundo, né? O que é o mais importante para eu fazer, o que realmente vai gerar impacto e o que realmente vai mudar na cabeça desse consumidor em relação ao nosso produto. Então, eu priorizaria talvez 2 ou 3 ações e tentaria levar isso para esse grupo, né, de negócios, para ver se eu construiria, junto com eles, um objetivo em comum com aquele ponto que é o principal entre as áreas, vamos dizer assim, né? Não dá para a gente querer fazer tudo de uma vez só, então tentaria priorizar o que é o mais importante para a área de negócios hoje, ou de marketing, que eu poderia entregar junto com eles e criar nisso um objetivo em comum. Então tá bom, então daqui até o final do ano, o objetivo em comum dessa área é tal. Eu tentaria fazendo aí aos poucos. Se der certo, eu acho que é um bom aí exemplo a ser seguido para começar a implementar essa mudança de cultura. Mas é uma indústria um pouco mais complexa, eu diria. Legal. Não sei se você concorda, Leandro, vocês que têm muitos clientes aí, né, que vocês fazem consultoria para diversos clientes em diversas indústrias. São, sim, dependendo do segmento mesmo, é como você descreveu, Regina, essas características e a influência e o tipo de produto ou serviço que ela entrega muda muito, não só a questão cultural, mas o back-office como ele opera como um todo, né? A linha de produção como um todo, ela opera de um jeito diferente. E o Renato aqui na pergunta, ele estava muito plugado nesse raciocínio da TI, né? E varia muito, né? Muitos desses segmentos, a tecnologia, às vezes ela tem mais facilidade de se plugar nessa cadeia de produção, em outros ela é mais marginal nesse contexto, em outros ela é muito protagonista nesse contexto, né? Então isso muda muito nesse grau de protagonismo da tecnologia na entrega de valor da empresa, mas ao mesmo tempo, como você comentou antes, né? Independente desse grau de protagonismo, sendo puxado por uma dor, um problema real de um consumidor ou de um cliente, esse grupo multidisciplinar, seja ele uma área de negócio, seja ele tecnologia, seja ele o produto em si, essa turma precisa trabalhar em prol dessa visão de consumidor, né? Porque se ela realmente estiver pensando isolada nos seus departamentos, quem vai sofrer é o consumidor e, obviamente, os resultados da companhia na linha do tempo, eles não vão ser dentro das expectativas, né? Porque, inevitavelmente, uma coisa vai sabotar a outra na linha do tempo. Então, a nossa experiência é muito parecido com esse racional que você trouxe. Eu acho que complementando, né, no final, a gente tem, eu comecei também, né, que a gente chama lá do TI do back-office, se a gente pode, né, era como a gente era chamado lá atrás, né, quem trabalhava no TI, lá no back-office e tudo mais, até em câmera de compensação lá de cheque, gente do céu, eu também fiz essa parte, agora que eu lembrei, nem cheque mais hoje tem, né, e direito, e... A gente, sei lá, se você achar que você não faz parte também da empresa, né? No final das contas, se a empresa não tem o resultado que ela espera, não gera o valor, não gera resultado, ela não vai conseguir também manter a cadeia e, no final das contas, também não mantém o seu emprego. Então, também eu acho que, assim, às vezes a gente espera uma proatividade de um lado, mas a gente tem que começar a ser proativo também de trazer esses questionamentos e tentar entrar mais no negócio, né? Não pode também, a gente também não pode ficar lá na zona de conforto, sentado, achando que, eu tô aqui, tô ganhando meu saláriozinho, não tenho nada a ver com isso. Bom, aí a empresa quebra, você dança, né? É mandado embora junto. Então, assim,
Quando eu estava lá na área de TI e acabei construindo a minha carreira inteira, acabei depois mudando aos poucos, mas hoje estou numa empresa de tecnologia, então só se fala em tecnologia, você precisa saber de tecnologia, né, de software, de programação e tudo. Então, você também tem que ser protagonista, você também tem que ir atrás, né? Não pode achar só. Eu acho que talvez esse que foi o meu maior aprendizado ao longo da vida. Por mais que você ache que você está numa área mais de back-office, mas você tem um papel fundamental ali, porque se a empresa não gerar resultado no final, acabou. Ô, Regina, e você me lembrou de uma discussão quente que eu e o Du tivemos aí no passado, né? Vários flashbacks aqui. A gente discutindo muito dessa mudança cultural e desse empoderamento, e a gente provocava muito do comportamento empreendedor, de buscar se posicionar, ir para cima, partir para o ataque com as ideias, para ir para o ataque com as soluções, e sempre vinha aquele que, poxa, o resultado não está vindo, mas espera aí, nas startups, somos um modelo de startup, sobre testar e etc. E o Diago, exatamente como você descreveu, né, cara, mas uma startup, se chega uma hora que se ela não está dando resultado, tem sponsor que ele não vai pagar essa conta. E ela vai fechar as portas. E quem está trabalhando lá, vai todo mundo embora. Então, ele tem um ciclo que esse negócio tem de funding, de experimentação, de escala, de resultado, né? Então, é fundamental a gente perceber que a minha empregabilidade de várias famílias aqui está em jogo nessa jornada. E eu sou um dos agentes para construir isso. Poxa, é espetacular essa perspectiva, viu, Regina? Pessoal, eu fechei aqui, eu acho que eu peguei todas as... tem mais uma perguntinha aqui, Regina, é do Eduardo. Ele pergunta se o livro Como o Google Funciona ainda é válido. Imagina que ele está perguntando na perspectiva se ele fala muito sobre como é o Google hoje, ou se evoluiu um pouco. O que você puder comentar um pouco para a gente. Não, eu acho que o DNA do Google, ele ainda continua o mesmo, né? Mesmo depois aí de quase 21 anos, que eu acho que a empresa tem hoje, uma empresa nova, se a gente comparar, mas não mais tão nova, né? Então, ele tem esse DNA muito focado aí no consumidor, né? Essa questão da responsabilidade individual é muito presente, então você realmente tem que ser proativo, você é responsável pelos seus, né? Pelos seus objetivos, pelos seus resultados. Então, eu acho que ele funciona muito hoje. É claro que a gente é uma empresa grande hoje, né? Uma empresa muito grande. Então, como toda empresa grande também, tem os seus aí percalços, suas dores, né? Não é só aquela coisa bacaninha que o pessoal vê. Mas eu acho que tem muitos conceitos bacanas que as empresas, não só o Google, né? Mas como as empresas de tecnologia trouxeram e mudaram um pouco o mindset, a mentalidade de como trabalhar. Acho que sempre é bom. Bom, olha, chegou uma outra pergunta da Regina, só xará. Deixa eu ver se eu peguei a pergunta, Regina. Se eu não tiver pegado o contexto da pergunta, você manda para a gente de novo. Ela coloca assim: qual o atrativo, ferramentas nessa área de inovação tecnológica para atrair um número maior de associados, onde o perfil, deixa eu ver, técnico, docente, ela está explicando que ela é líder de uma entidade de 250 associados, todos de terceira idade, alguns com dificuldade em lidar com esse contexto, acho, de inovação tecnológica. E ela pergunta qual que seria um atrativo e ferramentas para esse público, se você consegue colaborar um pouco nesse contexto. Não, primeiro, parabéns aí pela essa sociedade aí que você tem de ajudar a terceira idade. É uma transformação, né? Eu acho que, como eu falei, transformação cultural não é uma coisa simples, né? A gente não está falando... Eu acho que tem um lado do entendimento da tecnologia, mas se a pessoa tem um perfil tecnológico, se a pessoa estudou software há 50 anos atrás, é a mesma coisa, não é? As linguagens mudam, né? A maneira, talvez, de programar muda, mas quem estudou software, quem é da área de exatas, por exemplo, né? Vou pegar o meu avô é engenheiro, né? Então, quer dizer, não mais falecido, mas assim,
Então, acho que isso não muda muito. Eu acho que a grande questão aqui é a maneira cultural de como você... A proatividade, talvez no passado não existia ou não era tão permitido as pessoas terem proatividade dentro das empresas, porque as empresas eram muito hierárquicas, né? Então, só quem mandava ou quem direcionava a empresa eram os diretores ou os donos, né, da empresa, e os funcionários, eles não tinham talvez essa proatividade. Talvez mudar nessa parte cultural aí, de que hoje você pode ser proativo, você pode dar uma ideia, né? Você pode provocar uma situação, você pode tentar influenciar. Talvez pelo que eu entendi, né? Não sei se também estou respondendo corretamente a pergunta aqui, mas eu acho que pode ser esse é um contexto que talvez para eles seja mais dificuldade, mas também terceira idade hoje é o quê? 60 anos também não é tão velho, não, né? O pessoal tem que estar mais atento mesmo, eu acho, porque a molecada está mais proativa, né? Todos nós. Então, acho que não vai ser tão difícil assim. Não sei se eu respondi direito a pergunta. Legal. Regina, se caso tem algum ponto específico que a gente não pegou da sua pergunta, fique à vontade para mandar. Chegou mais uma pergunta, Regina. Deixa eu ver aqui. Talvez a gente... Deixa eu ver. Regina, o que podemos esperar? Puxa, agora essa eu acho que é complexa para a gente entrar, Regina. O que podemos esperar de Disruptive Innovation do Google para os próximos 5 anos? Eu acredito que assim, vamos continuar inovando. Fica à vontade. Acho que eu posso comentar. Não, posso só comentar do que falar rápido. Muito em inteligência artificial. Pronto. Acho que essa que é a grande... Acho que os próximos 5 anos, esse é o tópico. Esse é o grande tópico aí, que vai ser através de inteligência artificial. Bacana, espetacular. Regina, muito obrigado por ter aceito o convite. Poxa, espetacular a troca, a sua experiência, provocações que dava para ver aqui a turma reagindo no chat. Não sei se deu para você acompanhar em paralelo, mas depois vai dar para você poder ver. Tem uma série de agradecimentos e reforço o meu agradecimento por você ter vindo aqui participar desse papo com a gente aqui essa noite. Imagina, o prazer foi todo meu. Obrigada, Leandro, e do Gabriel e a HSM também, proporcionar esse bate-papo. Gostei bastante também. Show. Adorei. Edu, obrigado, Gabriel, obrigado HSM, obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente essa noite. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Boa noite, bom fim de noite para vocês. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.